Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Projeto K9. Hoje nós temos como convidado o professor Cláudio Fujimoto com um tema muito interessante para a sinotecnia. O nosso tema de hoje é cães de auxílio ao trabalho, treinar ou comprar pronto? Seja muito bem-vindo, Fujimoto, mais uma vez aí conosco. Vamos comentar sobre esse tema que acredito ser de suma importância para todos os cachorreiros e cachorreiras. Mais uma vez, Tiago, é sempre um prazer poder contribuir para a sinotecnia, né? Não só para a sinofilia, mas para a sinotecnia brasileira. E essa relação que a gente tem mantido é salutar para mim, salutar para ti, salutar para todos aqueles que fazem do cão uma ferramenta de trabalho que será o tema de hoje. Muito obrigado pelo convite. Ok, vamos falar um pouquinho sobre o nosso entrevistado de hoje, o Cláudio Fujimoto. Ele é zootecnista, formado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, treinador de cães, comportamentalista animal e adestrador de cães há muitos anos, treinou cães policiais, cães para diversas instituições, palestrantes, né? E vamos hoje debater esse assunto muito interessante para a sinotecnia. Pois bem, Cláudio Fujimoto, hoje o nosso assunto muitas pessoas perguntam, né, sobre a questão de treinar um cão. Nós sabemos, nós como treinadores de cães, sabemos que é um custo muito alto, né, o treinamento de um cão, envolve aí vários fatores, e a questão de custo-benefício, tem todo aquele trabalho que tem que ser feito inicial. Vamos comentar um pouco, falar um pouco, um pouco da sua opinião, do que hoje é mais relevante, né, para as instituições também sobre esse assunto. Pois bem, Tiago, eu acho que o Brasil ele tem que acompanhar, né, a tendência mundial. Por que isso? Porque se nós olharmos ao redor do planeta e vemos que em diversos países isso é uma realidade e isso dá certo, por que não copiar? Exato. Não, mas copiar cegamente, não. Porque nós temos que ter um embasamento, né? Nós temos que ter referências. E o mundo está sendo a nossa referência. Por que devemos andar na contramão? Eu te devolvo a pergunta. Exato. Eu vejo hoje, assim, tem várias instituições no Brasil que já adquirem um cão a certo ponto formado, né? Compram um cão formado. Algumas instituições optam por ter a sua própria criação, tirar a sua própria ninhada dentro da instituição. Outros, os próprios policiais, adquirem esses cães filhotes de canis, né? E tudo isso tem certo custo-benefício, desde a compra de um cão tem o seu valor, a compra de um filhote também tem todo aquele trabalho na unidade, né? Então eu acredito que é para colocar tudo isso na balança e verificar o que seria mais viável hoje, né, para o trabalho. Eu vejo da seguinte forma: primeiro, a sociedade exige e merece uma pronta resposta. Então, quando nós dedicamos um período de cuidado, educação, adestramento, treinamento, e em todo esse processo envolve-se a manutenção, lá na frente, esse cão chamado cão policial, cão de auxílio ao trabalho, ele deve estar pronto para agir em todas, ou pelo menos nas maiorias das situações. Agora, a dúvida que sempre me paira é: vale a pena? Vale a pena você investir num filhote? Vale a pena você manter uma criação? Da mesma forma em que a pergunta repercute
né, em quem compra o cão pronto. Sim. Quais são os prós e quais são os contras? Exato. Eu mesmo, Cláudio, eu já comprei filhote, né? Eu já comprei filhote de canil. Eu já fiz as três coisas, né? Já comprei filhote de canil e treinei. Isso leva um tempo, gasta dinheiro para fazer isso. E já também tirei ninhada. Então eu sei a diferença entre comprar um filhote, tirar a ninhada, e também já comprei um cão pronto. Que na época eu paguei um certo valor, que às vezes você fala não compensa, mas no final das contas sai muito mais viável, né? Então tem tudo que tem que ser colocado na ponta do lápis, né? Falando de uma maneira bem popular, colocado na ponta do lápis e ver o que seria mais viável, tanto para a instituição quanto para o treinador. Exatamente, eu vou perguntar para você o que seria então esses prós e o que seriam os contras dessa aquisição, né? Tanto de um cão pronto. Vamos dividir vamos dividir em duas partes. Tá? Vamos primeiro comentar aqueles que optam em manter uma criação. Então, aquelas entidades, seja qual for, seja das Forças Armadas, Polícia, Guarda, Polícia Civil, né, a Polícia Militar, independente da entidade, aqueles que mantêm uma criação. Primeiro, eu acho que temos que levar em consideração o nível de conhecimento do profissional à frente disso. Exato. O que se espera com a criação? Né? Quais serão as finalidades e quais os recursos que você tem para isso? Eu posso dizer para você que eu, como adestrador de cães de trabalho, eu sou adestrador de animais, tá? Mas a minha grande paixão são os cães de auxílio a trabalho, porque eles são úteis à sociedade. Sim. Né? Bom, quando eu penso dessa forma, eu começo a imaginar, né, e a criar na minha cabeça uma linhagem. Então eu posso meio que estereotipar o cão que eu preciso. O cão precisa ser sociável, ambientável, treinável. E quando eu chego aqui no treinável, eu tenho que entender que o cão, ele pode ter uma consanguinidade, ele ter nos seus genes uma linhagem que o leva ou para resgate, ou para busca, né? Ou para cães de patrulhamento. E aí a gente vai abrindo. A pessoa que está à frente, ela saberá fazer esse trabalho de seleção genética? Os padreadores são eles pertencentes à própria instituição ou nós saímos procurando ao redor? Sim. Se forem da própria instituição, qual será o grau de endogamia? Porque a instituição também não pode ter centenas de cães padreadores, centenas de matrizes para fazer uma seleção genética adequada. Caso contrário, ela vai fechar o grau de sangue. E todos nós sabemos que quando nós fechamos a consanguinidade, nós trazemos tanto características boas, arrastamos todas aquelas características que nós queremos no nosso cão, mas atrás também vem uma série de problemas. Bom, isso é viável? Agora, se a minha instituição é aberta, quais são as fontes que me fornecerão genes?
quais são as fontes que me fornecerão genética? Exato. Aí a outra pergunta, isso é viável? Então, dentro disso que você está falando, Fudimoto, da questão do cão sociável, ambientável e treinável, né? Não sei se enquadra essa pergunta que eu vou falar. Sobre os canis, né? Nós temos tantos canis especializados na venda desses cães, nessas condições que você vem falando? Eu vou colocar da mesma forma que eu coloquei para uma instituição, tá? Eu vou colocar para os fornecedores. Os fornecedores, eles são profissionais, são eles profissionais conhecedores de toda essa gama, né? Eu trago isso como problemas, né? São eles conhecedores de toda essa gama de problemas. Eles sabem realmente lidar com isso, mas tem o seguinte: se o meu fornecedor, aí já vou adiantar um pouquinho, né, do assunto. O cão, ele é visto, primeiro, quando vendido, ele é visto como produto, né? Mas ele também é visto como vida. Sim. Então nós temos que dar a ele toda aquela... Vamos pegar assim, nós temos que trazer tudo aquilo que se fala de bem-estar animal para a vida dos nossos cães. Beleza. Esse é um ponto. Agora, cara, esses fornecedores, serão eles aptos a fazer uma boa seleção genética? Mas vendo o cão como produto, tem um tiquinho ao meu favor. Tem um tiquinho a favor do meu cliente, do meu comprador. Ele é produto. E se todo produto adquirido, se ele não corresponder aos teus anseios, se não corresponder àquilo que foi firmado em contrato, o comprador tem o direito de devolvê-lo e exigir aquilo que lhe é de direito. O que não aconteceria e o que não acontece quando a instituição resolve fechar e fazer a sua própria criação. Porque, profissionalmente falando, e com a experiência que eu tenho, eu posso dizer para você que a cada 100 cães, 100 animais que eu testo para o trabalho, né, para selecionar um cão de auxílio ao trabalho, rapaz, se eu conseguir selecionar 10 desse daí, de bom, 10 bons. E isso é uma coisa que muitas pessoas não sabem, né, Fudimoto? A questão óbvio, todo cão, né, ele vai servir para alguma coisa, para alguma função. Se o cão não servir para uma determinada função de faro, de repente você coloca ele na guarda e proteção, não deu na guarda e proteção, é um cão tranquilo, amigável, sociável, vai para a sinoterapia, alguma função a gente consegue. Mas algumas pessoas falam, não, eu vou tentar faro, e tenta às vezes ficar dando murro em ponta de faca em um cão que ele não foi selecionado para aquela função, né? Que ele não tem os drives necessários para aquilo, né? Isso é uma coisa bastante polêmica, mas tem que entrar nesses assuntos para que todos saibam, né? Da necessidade de uma seleção feita por um profissional qualificado para tal. Necessidade e a importância, né? Né? A necessidade devido à importância, eu colocaria assim. Exato. Olha, eu costumo dizer que quando o cão de faro de entorpecentes, por exemplo, se ele não se der bem, se ele não atuar bem em determinadas situações e deixar passar um carregamento, uma quantidade de material ilícito, né, de entorpecentes, de drogas ilícitas, uau! Não vai mudar muito o panorama. Por que isso? Porque
quando a gente tem contato com a vida policial e a gente sabe como é que é, numa ponta da cidade, onde você faz a apreensão de 1 tonelada, no oposto, está passando 2. Exato. Agora, quando é algo mais específico, como, por exemplo, armamento. Em relação ao armamento, eu digo a todos os policiais, o armamento, a droga que passou não te mata. A droga que passou não te mata, mas o armamento que passou mata você, mata membros da sociedade, né? Então, o nosso cão, ele tem que ser assertivo. Exato. Tem uma coisa que as pessoas não fazem, os treinadores de cães de detecção não fazem. E quando eu digo adestradores, quando eu digo formadores desses cães, eu também relaciono tanto as pessoas, né, do mundo civil, os prestadores de serviço, como vocês, que estão na linha de frente. Então, uma coisa que não é feito é passar o teu animal por uma análise, por uma avaliação antes de mandar para a rua. O que eu diria é isso? Olha, leva ele para um laboratório. Laboratório, quando eu digo, é um ambiente controlado teu, onde você vai testar o teu cão. E ele, para que ele possa ir para a rua atuar, eu acredito que ele deveria ter uma margem de erro aí de aproximadamente entre 10% e 15%. Apenas. E que é muito. Sim. Mais do que isso, é inviável você mandar o teu cachorro. Então, esse ponto você que você falou já entra esse ponto que você falou já entra numa outra polêmica, né? Que aí já daria até uma outra entrevista também, a questão do cão estar preparado ou não, a questão já entra do cão estar preparado ou não para ir a campo, né? Então, é um tema interessante também. É polêmico, né? E é vasto. Esse assunto é muito vasto. Por quê? Cara, é assim, eu já tive contato com instituições sérias, muito sérias, e que são referências, onde, infelizmente, pagaram para um policial um labrador. Certo. E pagaram a ele a missão de transformar aquele labrador num cachorro de mordida. Quando você se depara com uma situação dessa, você já vê, puxa vida, a pessoa que está comandando já conhece pouco, né? Não seria uma pessoa adequada para comandar uma unidade de canil, né? Agora, eu estendo isso para toda a cadeia, porque eu vejo que existem homens que são muito bons condutores, mas são péssimos formadores. Exato. Assim como eu vejo que tem muitos bons formadores que, como condutores, são horríveis. Ô, Tiago, aí eu te pergunto o seguinte, será que só porque a pessoa faz parte de uma instituição, só porque a pessoa foi escolhida para trabalhar no canil, ela está apta a fazer a formação de um cão? Não. Será que essa pessoa sabe a respeito de genética? Será que essa pessoa conhece a respeito de condicionamento clássico, condicionamento operante? Será que essa pessoa sabe? Eu estou falando assim muito por baixo, tá? Para a gente não estender. Será que essa pessoa sabe a respeito da frequência de pagamento? Será que a pessoa sabe a respeito de reforço positivo, reforço negativo, punição positiva, punição negativa?
Ah, e o dá para básico, ver. eu tô falando do basicão, né? Que é o básico do básico do básico do adestramento. Sim. E a gente Será? consegue ver que na sinotecnia muitas coisas se intercalam, né? Ninguém faz tudo sozinho. Nós temos diversos profissionais que junto, né, acaba fazendo o todo, né? Pois é. Então, respondendo a tua pergunta lá, acho que nem foi uma pergunta, mas Sim, acho que o motivo da nossa discussão, o motivo da nossa entrevista hoje, desse bate-papo gostoso que a gente está tendo, vale a pena você treinar ou vale mais a pena você comprar? sim. Você quer a minha opinião? Exato. Filhão, compra um cachorro treinado. Por quê? Filhote sempre é uma caixinha de surpresa. Então, se você cria na sua instituição cães para trabalharem para você, você pode ter a certeza de que a maioria dessas crias você vai ter que descartar. Sim. Tem razão. Né? Outra, você vai reduzir custo com manutenção predial, né? Você vai reduzir custo com um profissional dedicado e conhecedor, dedicado e conhecedor. Você vai reduzir custos com medicação, né? E quando eu digo medicação, não vou dizer medicação, mas saúde, a questão veterinária, se reduz. Você reduz o risco de produzir muitos cães e aproveitar muito poucos deles. Ou produzir cães não muito aptos ao trabalho, mas para compensar o custo, você enfiar goela abaixo do cachorro, que ele vai ter que ser um cachorro de auxílio ao trabalho. É bem complicado esses pontos, né? Mas assim, é preciso colocar tudo isso, né, na balança para a gente conseguir, né, fechar a nossa ideia aqui. A questão do custo-benefício, eu também acredito que comprar um cão pronto, por mais que no início você, vamos supor, se eu vou comprar um filhote, vamos jogar uma raça aí, né, Rodimoto, só para a gente fechar aqui, já deixa você terminar seu raciocínio. Um filhote de pastor belga malinois, pastor alemão, que está na média hoje, atualmente, aí de 3.000, 3.500, vamos jogar assim, o valor de um filhote de malinois, filhote de pastor alemão. Aí você fala, não, eu vou comprar um filhotinho, vou treinar, só que a pessoa não coloca na ponta do lápis que ele vai ter que dar as vacinas, ele vai ter que ter, o cachorro pode pegar uma doencinha ali, pegar uma verminose ou uma giardia, ele vai gastar com remédio, vacinas e ração, e no final das contas, passou 6 meses, ele já gastou 7.000 com esse cachorro. E às Isso vezes quando você não... Desculpa te cortar, mas antes que me esqueça, isso se não acontecer nada pior no meio do caminho e você perder o filhote. E tem aquela coisa, né? Você compra um filhote, tá, mas você está apto a treinar, como a gente já conversou, até mesmo em palestra, né, da jornada acadêmica de sinotecnia, a questão também, a pessoa sabe fazer aquele treinamento, ambientação, socialização, acostumação, ele vai conseguir acompanhar todas aquelas etapas de filhote, e se ele perder esse animal nesse período do medo, traumatizar o cão, então tem tudo Então, se a gente colocar hoje, assim, ao meu ponto de vista, pode pessoas discordar, né? Se a gente colocar prós e contras, nós temos mais prós em comprar um cão já treinado por uma empresa séria, que aí eu vou também já te fazer uma pergunta já, como aqui é a entrevista, e nós queremos ouvir do entrevistado as opiniões do entrevistado, e hoje o que mais se fala nos treinamentos de cães é isso. A questão das empresas hoje que treinam esses cães. Essas empresas estão realmente dedicadas a entregar um cão pronto a essa situação, a ponto da pessoa falar, não, então vou comprar um cão pronto. Pois bem, as empresas que eu conheço têm fornecido cães bons. Existem alguns animais que vão e que não correspondem aos anseios? Tem sim. Mas, eu volto a frisar, quando isso acontece, por ele também ser visto pela legislação como um produto,
né, e nós podemos correr ao Código de Defesa do Consumidor, você devolve esse produto e pega o outro. Sim. Não deu certo, devolve e pega outro. Sim. Aí já tá mais uma vantagem nisso também, né? Total. O filhote totalmente. comprado lá no canil, você não pode devolver. Se você estragou ele durante o treinamento, obviamente que o cara do canil não vai. Ele fala, não, eu te vendi um tão bom, uma maquininha. Você, durante o treinamento, não soube treinar perfeitamente. E nós temos que ver que tudo isso daí é garantido por contrato, né? Sim. Nós temos a garantia de um contrato de compra e venda. Caso contrário, você nem participa de uma licitação, rapaz. A coisa é simples. Então, a desculpa aqui que eu estou ajustando o meu celular. Mas a coisa é bem simples. Não deu certo, devolve e recomeçamos. Agora, quando você tem a tua própria criação, cara, você tem que ser muito bom nisso, ou e dá então... trabalho, né, Fujimoto? Dá trabalho. Dá muito trabalho. Você mais do que ninguém sabe disso, né? De criar a ninhada, aquele trabalhão, e às vezes o filhotinho na ninhada dá trabalho e tem situação de que um tá mais fraquinho que o outro, tem que estar ali toda hora, 24 horas. Quem é criador sabe, né? Quem é criador e tá assistindo aqui sabe o sofrimento que é criar uma ninhada, né? E aí, agora falando como um docente do IPEP, né, do curso de pós-graduação, a qual eu tenho uma honra, né, eu tenho um orgulho muito grande de participar disso. Nessa pasta que me deram, nós falamos a respeito disso daí, genealogia, genética, genealogia. A coisa não é tão simples assim como as pessoas imaginam. Produzir um bom cachorro, produzir uma boa genética, dá trabalho. Dá trabalho, e não é qualquer um que pode fazer isso. Você pode se arriscar. As pessoas podem vender palavras compradas, o Ctrl+C, Ctrl+V. Mas o produto final, ele é fruto de genética. Ou ele vai ser funcional ou não. Exato. Então, Fujimoto, nós estamos aqui fazendo justamente essa entrevista para deixar bem claro para aqueles policiais, aqueles treinadores que estão iniciando na sinotecnia, né? Nós temos aí pessoas que estão assistindo, que já estão há muito tempo no ramo de treinamento, outros que estão iniciando, e mais eu digo assim para eles, aqueles que estão iniciando agora, que é interessante saber disso. E óbvio que o professor Fujimoto, ele não está dando opinião de coisas dele, de achismo dele. Ele já é uma pessoa que trabalha há muito tempo nisso, ele já avaliou, já analisou todas essas situações da questão de prós e contras, né? Eu também vejo hoje a questão muito mais vantajoso você comprar um cão pronto de uma empresa que realmente treina, que você conheça, né, Fujimoto, que a pessoa saiba que aquela empresa é uma empresa que treina de verdade, que vai te entregar um cão que esteja realmente preparado para a situação, para a função. E se a pessoa também optar por comprar um filhote, que vá comprar de um canil que ele conheça, um canil de renome, um canil que tem excelentes ninhadas, que trabalham, como o professor falou, a questão da genética, não aquelas fábricas de cães, né, que o pessoal fala. Então tem essa. Se quer comprar um cão, compre também. Nós não estamos aqui falando, faça isso. Não. Nós estamos aqui discutindo a questão de treinar ou comprar pronto, colocando aí o ponto de vista do professor, né? Qualquer um que estiver assistindo aqui pode discordar, mas nós estamos colocando na ponta do lápis a questão de custo-benefício, né? Nós falamos de custo-benefício, de prós e contras, né? E questão de canil bom, questão de empresas boas que treinam. Nós temos sim empresas ótimas no Brasil que trabalham com isso, profissionais sérios que trabalham com isso, treinando cães de qualidade para oferecer para instituições, para você no particular. E uma coisa muito interessante, Fujimoto, policiais iniciantes que estão começando agora me perguntam direto, né? Vamos já deixar aqui essa dúvida que eles têm. Muitos policiais falam, eu vou comprar um filhote para treinar. Só que o cara nunca fez um curso de adestramento, nunca fez um curso de sinotecnia. Qual que é o seu ponto de vista para eles, né? O cara não entende muito de adestramento, ele já quer comprar um cachorrinho, já quer ir treinando. Dá uma dica para eles.
Eu os vejo como qualquer outro profissional iniciante, né? Ele tem vontade de mostrar, né? Ele tem vontade de mostrar o saber, mas eu peço um pouquinho mais de paciência, né? Dessas pessoas, deixa o tempo correr, adquira mais experiência, porque cachorro não é uma ciência exata. Então, aquilo que serve para um não serve para outro. E às vezes você viu dando certo com um, mas nada garante que aquela mesma metodologia, aquela mesma forma de se fazer com aquele indivíduo que você pegou, vá dar certo. Segundo, nós deixamos de citar, o Tiago, a fase do imprinting, né? Da estampagem. É uma fase, mas tão importante, tão importante, tão importante. E se a pessoa que não entende, né, compra um filhotinho e não sabe disso, ele obviamente vai estragar. Vai. E que, infelizmente, a maioria das pessoas, eu digo para você, assim, a maioria esmagadora, mesmo de profissionais que já estão com a bagagem na estrada, eles ignoram. Eles ignoram. É simplesmente isso. Eles ignoram a fase da estampagem. E tudo que for marcado nesse início de vida vai ficar para sempre. Então não faça isso. Espere, tenha um pouquinho de paciência, espere adquirir um pouco mais de experiência, tá bom? Experimente vários cães, façam deles os seus laboratórios, tá bom? Antes de se aventurar. Eu vejo muitos policiais que compram, né? Já teve casos, né? Eu falo de situações reais, e você sabe muito bem que acontece isso também. Alguns policiais compram primeiro o filhote e depois entram em contato com a gente. Eu comprei um filhote, quero treinar. Eu sempre dou a dica, né? Primeiro aprenda um pouquinho, faça um curso, participa de cursos, aprendam sobre comportamento canino, sobre treinamento. Vai com calma, isso que o professor está falando é realmente muito importante, né? Ir com calma. Porque não adianta você pegar é como se fosse você comprar vamos jogar uma coisa assim, uma pessoa que não sabe atirar de fuzil comprar um fuzil. Primeiro, o ideal seria ele fazer um curso para aprender a atirar de qualquer arma. Depois ele compra uma arma, né? Então a pessoa vai lá e compra a arma primeiro para depois fazer o curso. Eu não orientaria, né? Mesma coisa. Puxa vida, olha aqui, ó. Quando eu ministro curso para formações de adestradores, uma das coisas que uma tecla, né, que eu bato sempre é paciência. Paciência. Esse é o requisito básico. Uma das virtudes do adestrador é a paciência. É paciência, filho, é paciência. Porque o adestramento é feito assim, né? Você vai ensinando pontinho por pontinho, pontinho por pontinho, e quando dá errado, às vezes você tem que voltar. Você volta um pouquinho para depois continuar, senão lá na frente você vai ter uma coxa de retalhos e muito mal costurada. Não adianta ter pressa, não adianta. Nós estamos lidando com seres sencientes, né? São máquinas biológicas e que existe... Posso vender agora um pouquinho? Existe toda uma ciência, né, envolvida nessa arte.